Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é o juízo final. Este é um tema muito abordado hoje em dia nos filmes e até mesmo em músicas. E hoje nós vamos ver através da palavra de Deus o que significa esse juízo final. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Vamos ler. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Tudo que nós fazemos nessa terra, seja bom ou seja mal, está sendo registrado no céu. E um dia nós vamos dar conta das nossas atitudes. O juízo divino se divide em 3 fases, assim como o da terra. Se divide em juízo investigativo, em juízo judicativo e em juízo executivo. O que seria isso? O juízo investigativo começou, como nós vimos no estudo passado, em 1844 e vai até a volta de Jesus. Jesus está nesse momento, então, analisando, examinando cada caso para quem vai fazer parte da primeira ou da segunda ressurreição e quem irá para o céu sem provar a morte. Nesta fase, Jesus é o juiz, como nós vamos ver mais adiante. Essa fase, então, é a fase do pré-advento, ou seja, antes dessa vinda de Jesus, essa segunda vinda de Jesus. Como lemos em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que diz: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A segunda fase do juízo divino é a fase do judicativo. É a fase da comprovação e será durante o milênio. Milênio são aqueles 1000 anos, como nós já vimos em estudo anterior, aqueles 1000 anos que os salvos vão passar no céu, juntamente com Jesus. É nessa fase que ocorre, então, o juízo judicativo. Os salvos, juntamente com Cristo, vão examinar o caso de cada perdido. E o Espírito de profecia diz que nesse tempo Jesus vai nos revelar que julgou com acerto o extermínio dos ímpios. Cada salvo vai reconhecer que o juízo feito por Deus foi acertado. Quem se perdeu foi por sua própria escolha. Nesta fase, os salvos vão ter 3 surpresas. A primeira é estar lá. A segunda é ver lá pessoas que nós não imaginávamos que estarão lá. E a terceira, pessoa que nós achávamos que estariam lá, mas não estarão. Por exemplo, quando Estevão foi apedrejado, Saulo ainda era perseguidor de cristãos. Estevão então viu do lado oposto à verdade e assim ele descansou em Cristo. Mas a história nos conta que Saulo, depois chamado de Paulo, se converteu ao cristianismo e passou a ser um pregador da verdade. Então, quando Estevão estiver no céu e ver a Paulo, ele poderá pensar: por que este homem está aqui, uma vez que ele também participou de alguma forma do meu apedrejamento? E aí ele vai ver registrado nos livros do céu a conversão dele. Por isso é necessária essa fase do juízo judicativo. Como lemos em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, que diz: Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa parte do julgamento, então, é apenas de comprovação. Quem estiver salvo já estará, e quem estiver perdido já estará perdido. Não há nova chance. Apenas será uma fase de comprovação para vermos que Deus realmente ele é justo. E a terceira fase do juízo divino é o juízo executivo.
Esse juízo vai ocorrer depois dos 1000 anos, onde será então executada a sentença final, a morte eterna dos ímpios, de Satanás e dos anjos maus. Este será o castigo final pela desobediência, como nós podemos ler em Mateus, no capítulo 25, versículos 34 e também o versículo 41. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Há uma parábola na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 15, que conta a história de uma moeda perdida. Essa moeda foi perdida dentro da casa do dono ou da dona, e representa aquelas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, vão se perder. Pessoas que aparentemente são cristãs, são fervorosas, mas Deus conhece o coração de cada um e sabe quem realmente o ama de verdade. E como nós lemos aí no texto, haverão então 2 grupos, um à direita de Deus e um à esquerda. O da direita serão os salvos, o da esquerda, os perdidos. No julgamento, existem várias partes. Existe o juiz, o advogado, existe o acusador ou promotor, existem as testemunhas, os réus e tem a base para o julgamento, que normalmente é uma lei. Assim também acontece no julgamento divino. Existe também juiz, advogado, acusador ou promotor, testemunhas, réus e base. Vamos ver então quem é o juiz nesse julgamento divino, no livro de Salmos, no capítulo 50, versículo 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Como podemos ver aí então, o juiz nesse julgamento é o próprio Deus. E quem é o advogado? Quem vai intermediar pelo réu? Vejamos em 1 João, no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Podemos ver aí então que o advogado neste julgamento é o próprio Jesus. Você e eu temos um advogado. Então a nossa causa já está ganha, não é verdade? Ele nos ama e Ele quer nos redimir. Basta que nós aceitemos a Ele como nosso advogado. E quem é o promotor ou acusador neste julgamento? Vejamos o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 9 e 10. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Como vimos então aí, o acusador, o promotor neste julgamento divino é Satanás. É ele que nos acusa dia e noite. Mas, assim como no julgamento humano, no julgamento divino também nós temos testemunhas. Vejamos quem são essas testemunhas. Aí mesmo em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E também no capítulo 7, versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Nossas testemunhas são os próprios anjos.